nós acreditamos em Cristo, certo? Então, quando nós pegamos a igreja, nós podemos dizer que a igreja é uma família. A igreja é a família de Deus. Se a igreja que é constituída de uma família começar a se dividir, ela vai perdendo as suas raízes, vai perdendo a sua estrutura, não é isso? O que acontece quando um casamento se desfaz? Aquela estrutura, ela fica abalada, né? Porque o vínculo entre pai e filho, mãe e filho, vai sendo desfeito. Um tem que seguir o seu caminho, outro tem que seguir o seu caminho. Então, quando a gente pega a igreja, quando nós pegamos nós, a nossa relação não está baseada na nossa nacionalidade e nem no nosso lugar de origem. Por exemplo, se eu pegar o lugar onde eu nasci e comparar com o lugar onde o pastor Neilton nasceu, talvez a gente não nasceu na mesma cidade, nascemos em regiões diferentes. Ele foi criado de uma maneira, eu fui criado de uma outra. Ele viveu em um tempo, eu vivo em um outro tempo. Então, mas quando nós chegamos dentro da igreja, todas essas diferenças elas somem. Por quê? Porque nós vivemos com um único propósito. O nosso propósito primário é servir a quem? A Cristo. Dentro da igreja, irmãos, todas as diferenças elas têm que acabarem. Entendeu? As diferenças elas não podem nem estar da porta para fora, porque da porta para fora a gente continua sendo igreja do mesmo jeito. A gente não pode trazer as diferenças para aqui para dentro, porque quem acaba tendo prejuízo não sou eu, mas é a obra. E quando a obra é prejudicada, eu deixo de ser alguém que está agregando alguma coisa a ela para ser um vilão. Ao invés de ajudar, eu estou deixando de cooperar. Então, a gente está unido pelo mesmo propósito. O Espírito Santo que opera em nós, que opera no meio da igreja, ele faz com que a gente suporte as diferenças uns dos outros. Sim ou não? É. A Bíblia diz que aqueles que são fortes devem suportar a fraqueza de quem? Daqueles que são fracos. E a gente vai aprendendo com o Espírito Santo a viver desse jeito. Entender que o outro tem as suas diferenças, que o outro tem as suas fraquezas, que eu tenho as minhas fraquezas, que eu preciso pedir perdão uma hora, que eu preciso pedir desculpa uma hora, que eu preciso me reconciliar, que eu preciso deixar de ser endurecido, de ser mais maleável. Por quê? Porque a igreja é uma família. E dentro dessa família não pode haver diferenças. E se houver alguma diferença, essa diferença precisa ser corrigida. Porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união dentro da igreja é uma coisa que agrada extremamente a Deus. Se alguém não consegue viver unido aqui, como é que vai conseguir subir para o céu? Se alguém não consegue ver em união dentro da igreja, como é que essa pessoa pode morar no céu? Não tem como. Eu conheço pessoas que dizem assim, se for para mim ir para o céu por causa daquele irmão, eu não vou. Aí não vai mesmo. Não vai mesmo. Porque a gente tem que aprender a suportar as diferenças uns dos outros. Meu querido, tá entendendo? Eu sei que você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu. Para a gente não criar nenhum conflito, paramos por aqui. Não é isso? Quando um sobe, o outro tem que descer. A gente tem que ver uma vida equilibrada. Nem sempre a gente vai concordar com algumas coisas, mas também nem sempre a gente vai discordar. A gente às vezes leva ao pé da letra esse texto que Paulo fala dos mais fortes suportar as fraquezas mais fracos. Às vezes a gente leva ao pé da letra suporta, né? Suportar. Mas não é aquela questão de dizer, eu estou por aqui por um suportar. Isso, não existe isso. O termo literal significa dar suporte. E também não é aquela. O mais forte tem que dar o E também não é aquela coisa de que eu sou superior. Por isso ser superior, eu tenho que suportar, não. É uma questão de amor, né? Para não trazer tristeza para o irmão, para não enfraquecer a sua fé, para não enfraquecer a igreja. Então a gente, querido, tudo bem. Tá? Eu suporto você porque eu te amo. Não é? Porque existem seres mais defeituosos do que nós. Pecamos todos os dias, o Espírito Santo nos suporta, nos aguenta. Né? Porque se Deus pensasse como nós pensamos, com certeza não existiria nenhum homem vivo na face da terra. Na primeira atitude ruim que ele tomasse, a gente pensaria tudo, mas não. A Bíblia diz que Deus ele nos ama. Por nos amar, ele suporta as nossas falhas, mesmo não aceitando elas. Né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz assim, se você vai ofertar e lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que você tem alguma coisa contra ele, mas que ele tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta lá no altar. Reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vai lá e oferta. Até na questão de contribuir, se nós contribuirmos para a igreja, formos dizimistas fiéis,
fiéis e o nosso coração estiver intrigado ao nosso irmão, é aquela oferta ali, uma oferta que Deus não recebe. É uma coisa muito séria, porque a Bíblia diz assim, ó, se você não ama o teu irmão que vê todo dia, como é que você vai amar a Deus que nunca viu? Se você não consegue viver unido dentro da igreja, que é a família de Deus, que é o lugar onde você aprende, é o lugar onde você convive, como é que você vai amar a Deus se você nunca ouviu? Então nós pegamos a palavra de Deus e entendemos que as diferenças que existem entre nós, aqui dentro da igreja, elas têm que acabar. Elas têm que deixar de existir. E mesmo lá fora, elas não podem existir ainda. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo, somos membros do corpo de Cristo e nós servimos ao mesmo propósito, que é o propósito de morar no céu. Tá certo? Ó, existe coisa melhor. Vê se os irmãos concordam comigo. Existe coisa melhor de você estar passando por um momento de aflição e você encontrar apoio na igreja para suportar. Existe um momento melhor do que você ter perdido um ente querido, estar sofrendo, e você encontrar na igreja a base, apoio, para que você possa superar essa tão grande perda. Não existe sentimento melhor. De você fracassar, você pecar, e você chegar na igreja e a igreja te apoiar. Olha, irmão, a gente vai te ajudar, você vai vencer, você vai passar por essa situação. Não existe coisa melhor. Esse apoio a gente tem que encontrar dentro da igreja, a gente não encontra esse apoio lá no mundo. O mundo ele é cruel, né? O mundo ele é terrível. A gente nunca vai conseguir encontrar um apoio para vencer uma situação espiritual lá no mundo. A gente só encontra apoio dentro da igreja. Quando esse apoio deixa de existir dentro da igreja, alguma coisa está errada aqui dentro e precisa ser corrigido, tá certo? Ó, na igreja levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode te ajudar em oração. A minha cruz eu tenho que carregar, mas nada me impede de eu ajudar o presbítero Nelson a passar por determinadas situações. A minha carga eu tenho que carregar, mas nada impede de eu ajudar a Thalita, a irmã Quitéria, irmão Fernandes, a suportarem uma situação que eles ainda não tinham vivenciado. Quando a gente passa por determinada situação, a gente vê alguém passando pela mesma situação, o que é que a gente faz? Eu passei por isso aí, Deus me ajudou a vencer, Ele vai te ajudar do mesmo jeito. Então, a gente tem que ajudar os outros a levarem as cargas também. Mesmo que cada um seja responsável pela sua vida espiritual e seja responsável por levar a sua própria cruz, no momento de adversidade a gente tem que estar com o ombro preparado para ajudar a carregar o nosso amigo. Sim ou não? Quando Cristo não aguentava não suportava mais levar a cruz, quem foi que levou a cruz no seu lugar? Sirineu, né? Então a gente tem que aprender a suportar um ao outro e ajudar a levar a carga um do outro. Então a gente, olha só, que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode te ajudar em oração. Existe coisa melhor? Não. Você está passando por uma situação difícil, mas você sabe que a igreja está de joelho ali intercedendo por você, para Deus Ele te dar a vitória. Tá bom? C. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la, é uma verdade. Você pode pegar qualquer pedra e arremessar para o outro lado, mas pegue ela e fixe na parede através de cimento e tente tirar, ver se você consegue tirar, mas não é fácil. Então, a gente, a união nos faz fortes. A melhor maneira de vencermos, da igreja vencer o mal, é se unir e não se afastar um do outro. Quando você une, você se torna mais forte. Uma igreja unida é fácil de ser vencida? Não é vencida. Uma igreja separada é fácil ser derrotada? Muito fácil. Muito fácil. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes alguma raiz de amargura pode estar brotando e a gente começa a dar lugar, um probleminha que poderia ser resolvido com 2, 3 palavras, vira uma montanha que nem consegue resolver. São muitas as situações por aí, em muitos lugares, em que a igreja rachou, em que a igreja separou, porque alguém tem um ponto de vista, outro tem um ponto de vista, não chegaram em consenso e a igreja que sofreu. Vou dizer uma coisa bem clara para os irmãos: é melhor que eu sofra do que a obra sofra. Tá certo? É melhor que você sofra do que a igreja sofrer por causa de você. Porque se você sofrer, tudo bem.
Mas se você for motivo de sofrimento da igreja, você vai pagar um preço muito caro por isso. O que nos falta às vezes é bom senso de que reconhecer que o problema somos nós e não o outro. Eu acho muito interessante o texto de Jonas. Jonas arrumou um problema com Deus que não precisava arrumar. Ela só dizia assim: eu não vou. Eu não vou. Não quero ir a Nínive, pronto, não vou. Sendo ele um profeta, um homem de Deus, de alguma forma ele teria que fazer a obra, mas ele tinha a opção de dizer assim: Senhor, eu não vou. Aí o que Jonas faz? Ele toma um navio para fugir. Não dá explicação para Deus, não justifica o porquê. Compra a passagem e vai embora. Entra em um navio com um monte de gente que não tinha nada a ver com a sua história. Vai dormir. Vai dormir. E a Bíblia diz que Deus mandou uma grande tempestade no mar. Os homens perderam riqueza, se desfizeram das suas fazendas, dos seus bens. E quando alguém andou, Jonas, como é que você consegue dormir no meio da tempestade? Fala para mim. A água quase rachando o navio no meio e Jonas dormindo no profundo sono. Aí a gente pega a situação de Jonas e a gente acaba entendendo pela palavra de Deus que o problema não eram os homens de um barco, o problema era quem? Jonas. Eu preciso ser transparente e sincero comigo mesmo. Não, peraí. O problema que está acontecendo sou eu? Porque às vezes a gente vê problema onde não tem problema, quando na realidade o problema somos nós. Quando alguém chegou, que encontrou Jonas dormindo, disse assim: peraí, alguma coisa está errada. Alguém que está no nosso meio aqui fez uma coisa que desagradou a Deus, Deus está punindo a gente. Vamos lançar a sorte, lançaram a sorte. Sorte caiu sobre quem? Jonas. Quando disseram assim: mas o que você fez? De onde você é? Que Deus é o seu? Aí ele disse assim: eu sou hebreu, sirvo ao Deus dos céus, e por minha causa vos sobreveio este mal. Alguém que não tinha nada a ver com a situação, quase perde a vida por causa da desobediência de quem? De Jonas. Eu preciso avaliar se o problema é o outro ou o problema sou eu. Acontece isso muito no casamento, apaixonado. Você é mais experiente que eu. Às vezes o homem não cede, a mulher não cede, aí um começa a acusar o outro. O problema é você, o problema sou eu. Ninguém reconhece que o problema é ele mesmo. E que nele mesmo está a solução. Então a gente pega a palavra de Deus e entende: a união ela nos faz forte. Se a gente se unir, o diabo não consegue nos vencer. Mas se a gente se dividir, somos facilmente vencidos. Acontece demais por aí. Demais por aí. Então, hoje em todo o mundo existe mais de 9.900 religiões e mais de 40 mil movimentos religiosos. Eu pergunto para os irmãos: de onde surgiu essas 9.900 religiões? Do sentimento de alguém que estava revoltado com aquilo que as Escrituras falou, diz assim: aquilo que a Bíblia fala não se encaixa no meu perfil, então eu vou criar uma religião que se encaixe naquilo que eu penso. Aí daqui a pouco alguém pensou do mesmo jeito. Então hoje tem igreja para todo tipo de gosto, para quem não tem gosto também. Então a gente pega a palavra de Deus, acaba entendendo pela palavra de Deus que o problema sempre foi a desunião. Hoje em cada esquina que você chega tem uma igreja. Isso é bom? O apóstolo Paulo diz que alguém prega o evangelho, e o apóstolo Paulo fala até a maneira, alguns pregam por porfia, outros pregam por contenda, mas a gente sabe que tudo isso, ele traz um desequilíbrio espiritual no meio do povo. Então, a gente pega a palavra de Deus e acaba descobrindo que quanto mais a gente se une, mais forte a gente se torna. Quanto mais a gente se separa, mais frágil a gente é. E a fragilidade, ela passa a ser individual e coletiva, porque a minha fraqueza enfraquece o outro, a fraqueza do outro enfraquece o outro, daqui a pouco uma família que era forte está totalmente desestabilizada, porque todo mundo fracassou por causa do erro de uma pessoa só. Então a união, irmãos, é uma coisa que precisa ser valorizada em nosso meio. Peraí, quem faz parte do meu ciclo de amizade? O que ele está agregando a mim? Peraí, será que ele está me ajudando? Será que está me atrapalhando? Eu preciso fazer esse tipo de análise todos os dias. Peraí, a igreja está sofrendo por minha causa? Se o motivo sou eu, o que eu devo fazer para melhorar? É uma questão de bom senso, não é isso? Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Quando um crente erra, alguém lá no mundo diz assim: mas é os crentes. Porque ser crente sempre foi sinônimo de ser correto, ser justo, ser honesto. Então, quando alguém fracassa, o povo lá fora ele generaliza. Não diz assim: o crente tal, mas ele diz os crentes. Então,
a Bíblia, a lição está nos ensinando aqui que a união faz com que o mundo perceba que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Né? No mundo que a gente vive hoje, é uma coisa que não deveria acontecer, mas acontece constantemente, os escândalos que partem de dentro para fora da igreja. Quando chega lá no mundo, chega de uma forma totalmente diferente, aí o mundo generaliza. Aí a imagem da igreja que antes tinha credibilidade, cai em descrédito na sociedade. E se alguém queria vir à igreja, não vem mais. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não seja motivo para que a fé de alguém seja abalada ou para que alguém deixe de crer no Evangelho como deveria crer. E aproveitando o que o senhor tinha falado antes um pouco, eu fico assim meio preocupado quando eu vejo um crente que conhece o Evangelho e diz, usa as mesmas palavras do ímpio. É melhor em cada esquina ter um bar do que uma igreja. Peraí, a igreja só somos nós. Totalmente, porque às vezes tem igreja aí pior do que bar. Pior do que bar, é verdade. Não é? E é um erro nosso que a gente às vezes diz assim, é melhor ter uma igreja em cada esquina do que um bar. Mas vamos ver que tipo de igreja. Tipo de igreja. É porque acho que uns 3 anos atrás, o senhor não estava aqui ainda, o senhor não era pastor aqui ainda, o pastor Azenil era o pastor, eu estava na escola bíblica discutindo a respeito de um assunto. Minha irmã, ela não mora nem mais aqui no Estado de Goiás, já foi embora. Ela disse assim, é melhor que o meu filho esteja em pecado dentro da igreja do que ele está lá no mundo. Agora eu pergunto para os irmãos, que diferença faz você ir para o inferno lá no mundo ou para o inferno aqui dentro? É o mesmo destino. Não é? É melhor o meu filho estar dentro da igreja em pecado do que estar lá no mundo. Que lógica é essa? Não faz sentido. Né? É melhor que ele se converta e esteja dentro da igreja do que ele ter desviado lá no mundo, porque tanto fazer ele estar em pecado lá fora como aqui dentro. Se ele voltar, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está usando o pensamento mundano, achando que está sendo espiritual. O meu filho dentro da igreja é melhor do que ele estar lá no mundo, mas não adianta ele estar dentro da igreja desviado, porque o destino será o mesmo. Se Jesus voltar, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, a igreja sempre foi conhecida por algumas características, né? A igreja é acolhedora, a igreja é amável, a igreja é espiritual, a igreja reconhece Cristo como o Senhor da sua vida e espera de maneira ansiosa o seu retorno. Uma igreja que não tem essas características não pode ser chamada de igreja. Pode até ser chamada de igreja, mas não é a igreja que vai morar no céu. Então a gente pega, é como eu falei para os irmãos, tem igreja para todo tipo de gosto, até para quem não tem gosto tem igreja. Quando eu cheguei lá aqui também, teve umas famílias que queriam que eu fosse dar a ceia um membro da família em pecado em casa. Não tem como. Como é que você faz? E a mulher vai em casa. Então, aí eu pergunto, adianta? Adianta. Não adianta. Quer adianta você cear, sabendo que você vai para o inferno do mesmo jeito. Então são situações, irmãos, que a gente não deveria acontecer, mas acontece. São coisas que nos entristecem, mas a gente percebe que é um sinal de fraqueza. É por aí que começa a desunião. A desunião. E outra coisa, às vezes a gente tem que deixar a razão de lado para não perder o irmão. Acontece muito. Por quê? Porque, como eu falei para os irmãos, se nós pegarmos aqui todos os irmãos, cada um tem a sua maneira de ver a igreja pela sua ótica, né? Cada um vê a palavra de Deus da maneira como vê. Vou contar para os irmãos uma experiência que aconteceu comigo faz muitos anos. Eu trabalhava na usina e a gente tinha um propósito, a gente orava 1 hora por dia. A gente pegava de 11 da noite para meia-noite. Todos os dias. Eram acho que 7, 8 jovens. E aí, quando foi um dia, irmãos, nesse dia me faltou discernimento, me faltou sabedoria. Porque eu passei umas horas da noite e eu vi o filho do irmão sentado na esquina conversando com a menina. E eu desci para a igreja para orar e eu fiz um comentário sobre ele. Eu disse, mas fulano não vem orar, mas está lá na esquina falando com a menina. E aí um indivíduo que estava comigo pegou aquilo que eu falei, já foi lá, de automático pegou para o irmão. A gente estava orando quando o evangelista chegou, o pai do menino. E aí ele perguntou para mim porque eu estava falando mal da vida do filho dele. E o filho dele era noivo de outra menina, mas estava na esquina conversando com outra menina.
Aí ele chegou na igreja e disse, quero falar com você. E um tom áspero, sabe? Negócio, ele disse, pode falar. Aí eu disse assim para ele, o senhor vai falar, na hora que o senhor terminar de falar, o senhor vai me escutar. Desse jeito. E ele falou, meu filho ora, meu filho é crente, isso. Eu disse, está certo. Aí eu olhei para ele assim, disse, seu filho ora? Ora, certo. E eu não oro não? O senhor ora. O senhor é baseado com o Espírito Santo? Ele disse, sou. Eu disse, eu também. O senhor lê a Bíblia? Ele disse, leio. Eu já li 7 vezes todinho. Agora eu vou perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é melhor do que eu em quê? Desse jeito. Ele olhou para mim assim e disse, o senhor, antes de falar, o senhor tem que saber o que está acontecendo. A única coisa que eu falei foi que ele não vinha para a igreja orar, mas estava lá na esquina falando com a menina. Não falei nada demais, nem distratei o seu filho. Agora, o que me admira é o senhor sair da sua casa, uma hora dessa da noite, para vir na igreja atrapalhar o meu período de oração, para discutir uma coisa que o senhor deveria ter procurado para conversar comigo. Ele olhou para mim assim e disse, você me perdoa? Eu disse, não, eu perdoo, sem problema, senhor. Agora me admira, eu vou voltar para o senhor, me admira um homem que nem o senhor, evangelista, sair de casa meia-noite para vir aqui na igreja discutir com um jovem de 20 anos de idade, sem saber realmente o que aconteceu. Se a gente tivesse deixado a conversa se prolongar, a gente tinha entrado em atrito. Ele chegou para mim assim, quero que você me desculpe. Eu disse da mesma forma para o senhor. Agora, quando o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor me procura, que eu vou lhe explicar o que aconteceu. Se a gente tivesse continuado alimentando a conversa, daqui a pouco tem gerado uma briga. Então, um simples comentário, sem maldade alguma que eu fiz, o camarada pegou aqui e levou desse tamanho. Aí o irmão que estava já dormindo, preparando para dormir, desceu para ver, olha só, bom, o diabo ele só precisa de uma fagulha, não precisa nem da chama por completo. Não precisa de muita coisa não, ele precisa só de uma cara feia. Então, se a gente não tivesse colocado panos quentes nas coisas, tinha chegado num ponto que não dava mais para conversar. Aí daqui a pouco ele pediu perdão a mim, eu pedi perdão a ele, a gente terminou o período de oração e subi para casa junto com ele. E até, olha, me ajudou demais, agregou muito ao meu ministério enquanto eu morei ali em Alagoas, mas foi uma situação que eu soube contornar, mesmo novo ainda, inexperiente, mas eu soube contornar. Então, existem situações que eu tenho que deixar a razão de lado para você não perder o teu irmão, né? É melhor você ter ele perto de você com as indiferenças do que você ter ele longe de você, desviado da igreja, ou você desviado também, né? Então a gente toma muito cuidado, porque a gente fala as coisas sem intenção de ofender, e na verdade a gente ofende, né? Com o ser humano é complicado. Olha, o santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Jesus disse-lhes, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, o autor de Eclesiastes já dizia, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É impossível, irmãos, a igreja ser vencida pelo diabo quando ela vive de maneira unida. É impossível, tá? A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isso foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias. Pobre, vivendo uma situação financeiramente extremamente difícil. Eles eram obrigados, a lição está dizendo que muitos eram obrigados pela situação que vivia a tomar dinheiro emprestado dos seus irmãos mais ricos. Sabe o que os irmãos faziam? Eles cobravam altas taxas de juros em cima daquele empréstimo. Quando chegava o período de se pagar aquela dívida que o irmão mais pobre não tinha que pagar, então eles executavam cansado. Como é que pode um irmão emprestar dinheiro ao irmão
com juros altíssimos, e quando não ter como pagar, levar os próprios filhos e as filhas. Então essa situação chegou aos ouvidos de Neemias. Aí nós vamos ver qual foi o posicionamento que Neemias tomou. Quando a gente lê o texto, irmãos, a gente percebe que é uma injustiça social tremenda, né? Uma injustiça social terrível, porque irmãos de linhagem, irmãos de fé, né, compactuavam da mesma visão, do mesmo Deus, haviam passado pelo mesmo processo que passaram juntos na restauração dos muros de Jerusalém, na construção do templo, e agora os irmãos pobres estavam ficando mais pobres ainda por causa da usura do seu próximo. Por exemplo, o irmão Genildo emprestava dinheiro a juro ao Elcio. Quando chegava no prazo de pagar, o juro era tão alto que ele não tinha nem como pagar o empréstimo nem como pagar o juro. Então o que ele fazia? Tomava aquilo que ele tinha de valor. Quando não tomava aquilo que tinha de valor, levava os filhos ou as filhas. Judeu contra judeu. Quando isso chegou ao conhecimento de Neemias, a Bíblia diz que ele teve que tomar um posicionamento. Agora, como a gente fala aqui, ó, como se explica essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Irmão, há amor na situação como essa? Como é que você empresta dinheiro a juro ao teu irmão e ele não tem como pagar e você leva os bens dele? Quando não consegue levar os bens, leva a casa. Quando não consegue levar a casa, leva os filhos. Tem amor? Se alguém aqui dentro da igreja empresta dinheiro a juro, trabalha como agiota, você tem que parar, tá certo? Agiotagem é pecado, tá bom? A agiotagem é uma situação que a Bíblia condena. A Bíblia diz que não se deve emprestar o seu dinheiro com usura. Com usura. A Bíblia manda emprestar, mas com usura não. Judeu emprestando dinheiro a judeu, cobrando o juro que o cara não podia pagar. Quando o cara não tinha como pagar, levava os filhos. Que cenário espiritual era esse? O povo que antes havia reconstruído os muros, construído o templo, agora está cometendo a maior injustiça social que a Bíblia pode falar. É a mesma coisa de emprestar um dinheiro a juro ao Genildo, e Genildo não tem como pagar e eu confiscar os bens que ele tem, não cobrindo o juro, diga assim, agora você tem que me dar o Kaique e a Milena para mim, como pagamento dele que eu emprestei. Não é, irmão Genildo? É desse jeito que funcionava. Chegar e lá na frente a gente vai ver a lição falar que o próprio Neemias emprestava dinheiro a juro. O próprio Neemias emprestava dinheiro. Mas a situação se agravou tanto, levou o povo a uma miséria tão grande, que Neemias disse assim: olha, a gente vai ter que parar com isso aí. Ou a gente para, ou o povo vai acabar. Então, irmãos, são situações que a gente nunca imaginava que a Bíblia fosse falar, né? O irmão emprestando dinheiro ao outro, cobrando o juro altíssimo, o cara não tendo que pagar e levando aquilo que o cara tinha. Era o que estava acontecendo naquela época. Falta de amor. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros. Efésios 4:2. Suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida pela lei, a lei de Moisés, lá em Levítico 22, 36 e Êxodo 22, 25, diz que emprestar dinheiro com usura era pecado. Mas eles chegaram num ponto que eles já estavam emprestando dinheiro por ambição. Porque, irmão, quando você empresta dinheiro para alguém, você sabe que o cara não tem condições de pagar. O irmão que era rico chegava para o irmão que era pobre e dizia assim: olha, irmão, eu estou precisando de tanto emprestado. O irmão emprestava e colocava o juro lá em cima porque ele sabia que o outro não ia ter condições de pagar. Já era uma maneira que o cara criava de tomar aquilo que o outro tinha. Então, aquilo passou a ser usura. E essa atitude é uma atitude que Deus aprova. É a usura, é um pecado que Deus abomina, está lá na lei de Moisés. Então a gente pega e o assunto é muito sério. Porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. E os irmãos olham aquele texto assim, que todo aquele que aborrece o irmão é homicida. Você sabia que quando alguém se aborrece dentro da igreja e se dizia, você é considerado um assassino?
Porque a Bíblia diz que todo aquele que aborrece seu irmão é homicida. Qual é o primeiro homicida que a Bíblia fala? Caim. Não é? Então, ó, por causa de mim, por causa de uma atitude minha, alguém se aborreceu, desviou da igreja e morreu sem Deus, sem Pai, sem salvação. Eu sou o quê? Um homicida. Um homicida. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes alguém perde a fé, alguém perde a eternidade, alguém perde a esperança, perde tudo por nossa causa. E a gente acha que não fez nada. Na realidade, a Bíblia é bem clara em dizer que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Por exemplo, se eu pecar contra o irmão Nelson, não estou pecando simplesmente contra ele, estou pecando contra Cristo. Se eu pecar contra o pastor Anaíldo, não estou pecando simplesmente contra a pessoa dele, estou pecando contra Cristo. Então o meu pecado se torna muito mais grave ainda. Precisa tomar bastante cuidado para não ofender o irmão a ponto dele perder a fé e a gente achar que não foi nada, ela só estava me defendendo. Mas que tipo de defesa? Que tipo de argumento você usou para se defender? Então, pecado é uma coisa muito grave, é uma coisa que atinge todas as áreas da nossa vida, e pecar contra o irmão é como se nós estivéssemos pecando contra o próprio Deus. É por isso que às vezes as coisas não dão certo para nós, porque a gente acha que está fazendo aquilo que é certo. Ai, irmão, só estou me defendendo, ó. Eu lavo as minhas mãos com fulano, já viu? Né? Eu lavo minhas mãos, ó. E não é assim. Estamos pecando contra Cristo porque pecamos contra o nosso irmão. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. A atitude dos ricos era uma expressão da dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas das misérias de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Irmã Janida é forte, né? A opressão faz enlouquecer até o sábio. Todo homem na Bíblia que é sábio, ele é muito paciente e muito observador. Pega aquele texto de Eclesiastes, capítulo 10, onde Salomão diz assim, que uma mosca morta faz exalar mau cheiro em todo um unguento. Para que Salomão descobrisse isso, ele teve que observar a mosca entrar dentro do frasco de perfume e morrer lá dentro. Então, naquela época, os frascos de perfume eram entalados em pedra, porque não existia o vidro ainda. Então Salomão observou que um inseto pequeno, ao penetrar dentro do frasco de perfume e morrer, contaminava todo o perfume não prestava para nada. Isso só parte de alguém que é muito observador. E Salomão é o homem que mais comentou sobre a natureza, sol, luas, estrelas, céu, convívio humano, relação entre homem e mulher. Então, o sábio, ao mesmo tempo que é sábio, é muito paciente também, porque para você assimilar essa quantidade de informação, você tem que parar e pensar. Mas a Bíblia diz aqui, que a opressão faz endoidecer até o sábio. Quando você vê o sábio enlouquecer, é porque a situação chegou no ponto que não dava mais para suportar. Então, os camaradas queriam ficar mais ricos ainda, e eles não estavam nem aí se seus irmãos iam viver na miséria. Né? Não estava nem aí. A opressão foi tão grande que o povo teve que clamar por socorro. Aí a Bíblia diz que Neemias chegou no ponto que ele se enfadou com a situação, cansou, precisava resolver. Aí a lição diz aqui, Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restitui-lhes hoje. Neemias incluiu na proposta, ele e seus auxiliares haviam emprestado dinheiro a juro